assim, a gente tá falando sobre superação, né, e tudo mais, de sucesso. Teve algum momento que foi desafiador ao longo dessa jornada? E se teve, qual foi? O desafio para ser grande, o cara que tem visão, o desafio é o seguinte: você tem vários empecilhos. Se você quer ficar pequeno, você não tem dificuldade. Você continua pautado naquilo ali. Na zona de conforto. Na zona de conforto. Você nunca vai chegar a ser grande. Porque você tem que voar alto. Se você voar alto, que nem eu sempre pensei. Arriscar às vezes? Claro. Nós chegamos a ter 7 lojas. E aí a Renata veio e falou: pai, essas filiais, elas dão prejuízo. Falei: me prove que eu fecho. Isso, na época eu era o cacique ainda, né? Hoje eu não sou mais cacique. Então eu falei: me prove que eu fecho. E aí o Fábio: não, essa loja aqui e tal, nós vamos fechar 6, só não vamos fechar Curitiba. Falei: pode começar a fechar, fecha uma por mês. E foi fechando. Coragem eu tinha. Ainda bem que você foi a cabeça dura, né? Às vezes o cara é cabeça dura e quer ficar insistindo com o negócio. É decisão que tem que ser tomada. É. Não pode ficar protelando. Mas falei: vamos prejuízo. Vamos fechar. Fechamos, pagamos todos os funcionários, tudo. Colocamos vendedor, aproveitemos, né? Porque já tinha dental, já ficou meio caminho aberto. A região já estava aberta com o vendedor. Respondendo a resposta dela, né? Esse foi um desafio. Foi um desafio. A virada de chave. Fechar uma virada de chave. Difícil. E a Súria carregou junto a Maquira. Lá no início, né? No início. Quem fundou a Maquira foi eu, o Fábio e o Júnior. O Juninho sempre, ele chama Antônio, acho que ele puxou para mim mesmo, Juninho, que ele é mais arrojado do que eu. Aí eu falei ele falou: pai, eu não vou conseguir trabalhar com você, porque você é um cacique muito doido, muito bravo. Eu falei: filho, vamos fazer outra coisa. Ele falou: eu vou abrir uma fábrica de material odontológico. Eu falei: tá no ramo, vai dar certo. Porque quando você tem know-how e tá no ramo, que é mais fácil, vai dar certo. Aí ele começou a montar e eu fui orientando ele. Aí ele montou num lugar, eu falei: filho, esse lugar aqui não é bom, não vai dar certo. Naquela época, eu fui o primeiro a dental abrir o Anvisa. Uau. Anvisa, a dental não existia Anvisa. Era igual um bar, era igual um restaurante. E eu comprava da BD, e a BD era uma empresa multinacional. E eu comprava agulha deles, eu comprava bem, agulha gengival. E o cara veio em Maringá, gostou de mim. E aí ele vinha, todo mês ele vinha em Maringá, o gerente mesmo. Aí ele chegou em mim e falou: Antônio, eu vou falar uma coisa para você. Eu estou em Curitiba, você está aqui, mas você vai ter que tirar a Anvisa. E a Anvisa é coisa difícil de tirar. Ele bateu aquilo na minha cabeça, aquilo deu um tchum. Aí eu falei, aí já contratei a farmacêutica, que na época era muito dinheiro para contratar um farmacêutico. E aí a gente foi abrindo. Eu fui a primeira dental a ter Anvisa. E também, como que ela perguntou, o desafio de você, se a gente tem empecilho? Tem. Porque eu estava fazendo a região de Marama, eu queria abrir a região de Marília. E nisso aí, quando você vende um X, um mês, se você põe outro vendedor, e começa a crescer as vendas, e começa a crescer a falta de dinheiro. Porque a gente sempre bancou o dentista. Para as 30,90. Então, isso daí, então se você vendia 1 milhão, de repente você vai vender 1.300.000, vai faltar 300 mil. Isso daí a gente teve várias vezes gerente de banco que ajudou muito a gente. Mas demais, a Nereide, ela tinha um know-how disso daí, então eu ouvia alguma coisa e passava para ela: bem, você tem que ir em tal lugar que vai lá que vai dar certo. Então a gente sempre cresceu, nunca ficou pequeno. Nunca eu vendi um mês igual ao outro. Todo mês eu vendi um pouco a mais.
A gente tem um negócio, a gente assume o risco, né? Todo negócio que você tem, você assume o risco. Não tem jeito. Exatamente. Né? Então, Às vezes o risco e chegando então a isso aí, quando o Fábio e a Renata veio com a gente começou a vender mais ainda. Aí o Fábio, pai, nós precisamos estruturar a empresa para a gente trazer um sócio. Porque você vender 2 milhões e vender 5 milhões é o outro. É mais que o dobro, né? É mais do que o dobro. Onde que nós ia conseguir esse dinheiro? Aí ele foi arrumando a empresa e de repente veio um grupo gigante, comprou uma parte da Súria e o Fábio e a Renata ainda tem uma parte, continua. Então, mas hoje é por isso que é a segunda do país. Se você não tiver essa visão de cada mês crescer, você não vai chegar, você vai ficar pequeno, igual os outros são pequenos.